Vamos seguir então, Graeb? A gente vai seguir com o noticiário agora, que está repercutindo muito também essa questão do marco do saneamento, né, do saneamento básico, que foi anunciado pelo governo essa semana. Né? A oposição, inclusive, está articulando uma apresentação de um projeto de decreto legislativo na Câmara para sustar os efeitos das alterações do governo sobre esse marco legal do saneamento. Esse grupo também pretende convocar o ministro das Cidades, Jader Filho, para prestar esclarecimentos ao Congresso sobre os decretos assinados essa semana, na última quarta-feira, então. Ontem teve esse decreto que foi assinado por Lula, inclusive teve uma entrevista coletiva em que Lula fez esse anúncio. Né? Essas ações elas são conduzidas pelo deputado Gilson Marques, do Novo, de Santa Catarina, vice-líder da minoria na Câmara. A gente tem, inclusive, uma reportagem que está lá no nosso site, né, que a Júlia Schiafarini ouviu o deputado Gilson Marques. A gente vai trazer as aspas, inclusive, de Gilson Marques aqui, para vocês que estão nos acompanhando no Papo Antagonista. Pode colocar a aspa dele aí, então, do vice-líder da minoria na Câmara. Está aí, Gilson Marques falou: estamos preparando um PDL, ou seja, um projeto de decreto legislativo para sustar os efeitos dessa barbaridade. Além disso, tentaremos convocar o ministro da Cidade nas comissões. A ideia é ter o apoio do maior número de parlamentares. No outro trecho, o deputado Gilson Marques ainda complementou e disse o seguinte: não houve tempo nem sequer para colhermos os resultados do novo marco e já querem destruí-lo. Essa tentativa do governo é o cúmulo da covardia, com mais da metade da população que ainda não tem saneamento. Vamos chamar para cá o Carlos Graeb para fazer uma análise sobre esse assunto, Graeb, que com essa decisão do governo, com esse anúncio que foi feito pelo governo, a partir de agora as estatais elas não precisam de licitação, inclusive, para participar, né, dessa questão do saneamento nas cidades. Eu acho que a palavra que o deputado usou é perfeita, é uma barbaridade esse decreto assinado pelo Lula, por vários motivos. Né? Vamos começar pelo motivo político. O marco do saneamento foi aprovado em 2020, depois de uma longuíssima discussão, Câmara, Senado, e o lado derrotado foi o lado da esquerda, né, que está sempre querendo proteger as estruturas ali estatais, né, por mais ineficientes que elas sejam. O PT foi derrotado, o marco passou, foi sancionado, está valendo, e daí chega o Lula e vai lá, com uma canetada, destruir o principal avanço do marco do saneamento. Que é o seguinte: hoje, até a vigência do marco, né, o que acontecia? As estatais, fossem elas do município, fossem elas do estado, regiões metropolitanas, por exemplo, não precisavam participar de licitação para assumir o serviço de saneamento nas cidades. Esse é um modelo que estava vigente no Brasil há décadas, né? E com isso eram companhias estatais como a Sabesp em São Paulo, por exemplo, que a Sabesp é um contra-exemplo, porque ela até é eficiente, ao contrário da maioria das outras, que não consegue fazer saneamento, é mais cabide de emprego do que qualquer outra coisa, né? Tem poucos exemplos no Brasil, São Paulo, se não me engano, Santa Catarina, são poucos. Bom, então não precisava, não existia competição. As cidades faziam um contrato com essas estatais e estava tudo bem. Era uma espécie de monopólio. O marco rompeu com isso. Agora, cada vez que os contratos vão vencendo entre a companhia municipal e a cidade, entre a companhia do estado e as cidades que ela atende, quando esses contratos vencem, tem que iniciar um processo de licitação. Significa o quê? Competição. Quem apresentar o melhor projeto, o projeto que com menos dinheiro vai causar o maior impacto possível no saneamento, leva. Se for a estatal, a empresa estatal, ótimo. Se não for a empresa estatal, é a empresa privada que apresentar um bom projeto, certo? Era isso.
Agora, o que o governo veio e falou? Vamos dar um passo atrás. Quando forem empresas de saneamento dos estados e que atingem regiões, macro-regiões ou micro-regiões, por exemplo, uma capital e as cidades do seu entorno, certo? Esse tipo de contrato não precisa de licitação. A estatal ali, a estatal do estado, parece uma redundância, mas não é, né? Vai poder assumir o serviço sem ter que passar por uma concorrência. E com isso você fecha o mercado de novo, né? Aqueles que são os mercados mais importantes, os maiores, os que, inclusive, atrairiam muita atenção da iniciativa privada, foram fechados de novo. Passa a ser uma coisa para aquelas companhias ineficientes que já existem e que há décadas não conseguem entregar saneamento para as pessoas. Ele falou, metade da população brasileira é isso, 100 milhões de pessoas no Brasil não têm acesso a tratamento de esgoto. Se eu não me engano, são 50 milhões de pessoas que não têm água tratada em casa. Né? São duas coisas, né? A entrada da água e a saída do esgoto. Né? Então, é gente demais. É gente demais. Esse modelo capitaneado por empresas estatais foi testado no Brasil e não deu certo. Se existe um setor brasileiro que pode e deve se beneficiar do capital, da expertise, da tecnologia do setor privado, é esse, porque a gente precisa dar um salto. É metade da população que está sem, uma coisa básica. Aliás, está no nome, saneamento básico, né? E o PT, estatizante como sempre, não se conforma de não ter conseguido bloquear a abertura para a iniciativa privada, e vai lá o senhor Lula, tira a caneta do bolso e pá! Com uma canetada, anula a parte mais inovadora de uma lei que foi discutida longamente pelo Congresso brasileiro e aprovada pelo Congresso brasileiro. Né? Então, isso é autoritarismo. Eles perderam na democracia e vão lá, agora porque estão no governo, com uma assinatura, revogam a principal inovação do marco do saneamento. É uma barbaridade, como disse o deputado. E o Lula, ao fazer essa coisa que ele fez, ele falou, vamos dar um voto de confiança no nosso setor estatal para cuidar do saneamento. Mas como assim? Há 50 anos o Brasil dá um voto de confiança no setor estatal para cuidar desse problema. E ele não foi resolvido. Pelo contrário, está muito longe de ser resolvido. Então não tem que dar voto de confiança nenhum. Tem que testar algo que não tinha sido testado até agora, que era exatamente a proposta do marco. Então é importante que esse projeto de decreto legislativo passe e bloqueie essa medida espertalhona, autoritária do Lula, que não soube perder. O PT não soube perder e está querendo ganhar no tapetão. Não pode. Não pode, porque isso não fez bem para o Brasil não faz bem para o Brasil há 50 anos e não vai fazer bem para o Brasil nos próximos também. E a gente sabe, né, Graeb, o quão difícil é a situação de grande parte dos estados brasileiros nessa questão do saneamento básico. Inclusive, com esse novo decreto também, ele beneficia essas empresas que mantêm o contrato com mais de 1.100 cidades ali, e que ainda não conseguiram comprovar a capacidade técnica e capacidade financeira também para realizar esses investimentos, ou são empresas municipais de saneamento que não se regionalizaram ainda, né? Esse decreto também permite isso. Wilson, quero te ouvir sobre esse decreto que foi anunciado ontem, inclusive, pelo presidente Lula. Pois não, Graeb. Rápida. O Lula está querendo dar uma espécie de prorrogação, sabe? Obrigaram as empresas dos municípios e dos estados a participar de competição, o que sempre é bom, porque te força a ser melhor do que você é, né? Evolui, né, Graeb? Evolui.
E ele está falando assim, não, peraí, vamos deixar as empresas tentarem um pouquinho mais antes de entrar no mercado, nessa história de mercado mesmo. Vamos deixar elas serem ineficazes mais um pouquinho. Porque politicamente é bom, né? É o prefeito que nomeia, é o governador que nomeia, tem influência política. Bom, fala aí, Wilson. Wilson, a gente está com um probleminha no seu áudio, a gente não tá conseguindo... Oi, tá me Agora ouvindo? sim, Wilson, pode ir. Agora sim. Eu tô achando que o bichinho do áudio do Graeb... O Graeb passou para você. Acho que o problema não é o Graeb, tô achando que é a nossa técnica, que fica, olha, vamos sacanear. Mas, ô Kenzo, fazendo justiça, né? A gente sempre fala, e aí de novo, né? Jornalismo honesto se faz com justiça. Você teve um ponto que houve de fato avanço do governo Bolsonaro, foi justamente no marco do saneamento, né? Isso é fato. Você teve uma das pouquíssimas heranças boas do governo Bolsonaro, foi justamente esse marco do saneamento, sabe? Que ele abriu um mercado que era extremamente fechado, como o Grebe falou. Esse mercado do saneamento é um mercado que ele sempre foi muito politizado. Você sempre teve o que você tem de sindicato de urbanitário que tenta tecer as regras de estatais, assim, é um negócio, sabe, até desumano, sabe, você fazer política em um bem tão precioso, sabe, em questões tão básicas quanto fornecimento de água e sistema de abastecimento, sabe, e sistema de saneamento. Então, essa abertura de mercado, ela foi muito positiva. Infelizmente, o governo Lula, com esse tipo de postura, adota uma premissa, adota uma postura muito mesquinha, sabe? Bem na linha, olha, não foi eu quem fiz, então eu vou desfazer tudo que foi feito no passado para refazer de um outro jeito, que é um jeito pior do que estava, sabe? É como, fazendo uma metáfora aqui bem simplória, é como você vê uma ponte construída, linda, aí, olha, pensando bem, eu vou destruir essa ponte para reconstruir a ponte com material de madeira, sabe? Não faz muito sentido, entende? Então, me parece muito que essa mudança do governo Lula tem a ver, sim, com a busca de uma emenda positiva da atual gestão, só que tentando desfazer uma das pouquíssimas agendas positivas do governo anterior. Então não faz muito sentido, sabe? Quer colocar o sistema por lá? Beleza, eu faço, mas melhora. Não simplesmente, a partir de um decreto, você simplesmente colocar por terra, jogar por terra meses de articulação do Congresso em relação a esse projeto de lei. É bom lembrar que esse marco do saneamento, ele teve como um de seus líderes o Rogério Marinho, que é líder da oposição no Senado. Ele passou meses articulando essa proposta. Ele passou meses conversando, negociando, achando um texto que fosse palatável, tanto a deputados quanto a senadores. E agora você quer resolver tudo isso em uma canetada. Olha, não é uma das boas ideias desse governo. E eu acho que assim, quando você estabelece um projeto de decreto legislativo para você tentar assustar um ato, é um caminho muito mais simples. É um caminho que requer uma maioria simples na Câmara. E agora está na mão dos líderes, né? Do Lira e do Pacheco. E, sinceramente, se o Congresso quiser dar um recado para o governo Lula, esse PDL ele vai ser aprovado até com uma certa facilidade.